Agora nós vamos falar de um assunto muito sério e triste. O governo federal repudiou hoje a homenagem a um torturador feita pelo deputado Jair Bolsonaro na votação do impeachment. Em nota, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos diz que o discurso é criminoso e inadmissível em um contexto democrático, já que faz apologia a crimes previstos no Código Penal brasileiro, como hediondos, inafiançáveis e imprescritíveis. A Secretaria dos Direitos Humanos conclui defendendo a revisão da lei de anistia para acabar com a impunidade de torturadores como o coronel Brilhante Ustra, para que figuras públicas que usem o exemplo deles para pregar o ódio, a morte, a tortura e a violência possam ser responsabilizados por isso. O deputado Jair Bolsonaro, do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, gosta de chamar a atenção através de declarações polêmicas, em geral de mau gosto, grosseiras, que ferem os direitos humanos da maior parte da população. Dessa vez ele conseguiu de novo, mas a equipe do seu jornal considerou importante abordar mais essa declaração infame de Bolsonaro para explicar para o nosso público quem foi o coronel Brilhante Ustra. É fundamental que a população brasileira conheça personagens da história recente do país para poder decidir ao lado de quem quer seguir caminhando. O coronel Brilhante Ustra foi responsável por assassinatos e torturas de centenas de pessoas, inclusive pela tortura da presidenta Dilma Rousseff. Veja a repercussão na sociedade e na internet da fala do deputado Jair Bolsonaro. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O homenageado pelo deputado Jair Bolsonaro é Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-coronel do Exército que comandou o DOI-CODE de São Paulo durante a ditadura militar. Um dossiê do Grupo Tortura Nunca Mais indica que cerca de 60 pessoas foram mortas sob o comando dele. Vítimas e familiares denunciaram os assassinatos e a prática de tortura à Comissão da Verdade. Ustra foi considerado pela justiça brasileira como torturador, né? Foi consignado que ele era um torturador. E lá sentada na cadeira de dragão e ali amarrada, molhada, amarrada com fios descascados e levando choque no corpo inteiro, na boca, nos ouvidos, nos seios, umbigo, vagina, ânus. E o Ustra vinha? E o Ustra, claro. Ele falou, você vai ficar aí, se não cooperar, você vai ficar aí. Ustra, que confessou os crimes, morreu em outubro de 2015 sem punição. Para Vitória Grabois, o fato dos torturadores da época não terem sido responsabilizados deu margem a esse tipo de homenagem. Isso mostra que eles estão aí soltos, porque muita gente diz que os militares não voltarão. Me deu a impressão que eles podem voltar. Se esses governos civis que sucederam aos militares, que sucederam aos ditadores, tivessem tomado atitude, nós não teríamos visto aquele deprimente espetáculo. Na internet, a reação cresce. Um abaixo-assinado pede a cassação do mandato de Bolsonaro por quebra de decoro. Denúncias de incitação ao crime de tortura têm sido encaminhadas ao Ministério Público Federal. Ele já fez isso outras vezes, ele já manifestou em tribuna do parlamento que o Genuíno, por exemplo, deveria ter sido mais torturado. Acho que esses são limites inaceitáveis por parte de qualquer ser humano, porque estão, não já por quebra do decoro, mas porque está alentando, está fazendo apologia de crime, né, e de crimes muito graves. Acho que isso não deveria ser tolerado. Mas o posicionamento do parlamentar ainda é defendido por muitos. Ele foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro e é apontado como possível pré-candidato à presidência em 2018. Nós temos que entender que essa situação não se corrige apenas com o Código Penal aplicado ao senhor deputado. Se corrige sobretudo com educação, né? Com ensino dos direitos humanos, né? no ensino fundamental para as crianças. A liberdade de expressão tem que ser ampla, mas festejar a tortura eu acho que ultrapassa qualquer limite razoável da liberdade de expressão. Quando falamos o nome desse monstro que foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, que morreu sem pagar pelos crimes que cometeu, é importante lembrar sempre quais foram esses crimes. E a gente relembra agora o assassinato de Luiz Eduardo Merlino, jornalista, estudante de História na USP e militante do Partido Operário Comunista. Merlino tinha 23 anos quando foi morto no DOI-CODE de São Paulo, em consequência de torturas continuadas, com choques elétricos no pau de arara por mais de 24 horas seguidas
e depois pelo abandono completo em uma cela solitária, o que provocou gangrena nas pernas. O então coronel Ustra decidiu pela morte de Merlino ao não autorizar que a perna dele fosse amputada. A gente conversa agora aqui no estúdio com a viúva de Luiz Merlino, Ângela Mendes de Almeida, que é historiadora. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda ao seu jornal. Ângela, conta pra gente como que você ficou sabendo, como você acompanhou essa declaração do deputado Jair Bolsonaro e o que você sentiu naquele momento. Eu não tinha visto exatamente a declaração no momento, porque eu não aguentei. As cenas que nós vimos domingo são nojentas, são estarrecedoras. Sim. E eu não aguentei ver tudo, mas isso não me surpreende. Não me surpreendeu porque realmente quem defende os torturadores e também quem defende o assassinato dos jovens pobres fica impune. Há programas de televisão que fazem apologia da morte dos adolescentes pobres. Então, não me surpreende que isso tenha acontecido, não me surpreende porque nas passeatas do ano passado, todos de verde e amarelo, né? A ditadura militar foi enaltecida por muitos grupos e nada aconteceu. Então, o que esse deputado diz, eu acho um topete dele, e acho que nós devemos fazer um movimento para, de alguma maneira, puni-lo, né? De alguma maneira, puni-lo, começar a punir quem defende os assassinatos da ditadura e os assassinatos policiais de hoje. Acho muito importante começar a fazer um trabalho sobre isso. Inclusive, você defende a revisão da lei de anistia para que pessoas sejam punidas, até por enaltecer pessoas como essa? Eu defendo a revisão, a modificação da interpretação da lei da anistia faz muitos anos. Sim. Inclusive, nós encaminhamos processos na área civil contra o coronel Ustra pela responsabilidade direta que ele teve na morte do Merlino, porque ele estava na sala de tortura, conforme o depoimento de outra companheira, a ministra Eleonora Menicucci, que foi torturada junto com ele na sala de tortura. Então, ele é um dos responsáveis diretos pela morte do Merlino, né? Sim. Então, desde o começo que nós encaminhamos processos na área civil, o que nós queríamos eram processos na área criminal. E fico muito contente de ouvir dizer que a Secretaria de Direitos Humanos está propondo, acho que ela devia ter proposto há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, a revisão da lei da anistia. Sim. Ângela, na época da morte de Merlino, a versão oficial foi de que ele tinha pulado de um carro de polícia e sido atropelado, e que causou a morte dele. Mas testemunhas viram o que aconteceu na realidade. Foi isso, não foi? A versão é a seguinte: ele teria sido levado para o Rio Grande do Sul para reconhecer, fazer acariações com companheiros do POC lá do Rio Grande do Sul. E imagine só essa versão. Quando pararam, os próprios policiais se distraíram e ele então fugiu e se jogou debaixo de um caminhão, sendo um suicídio, né? Sim. Um suicídio voluntário nessa versão. Acontece que colegas dele, na época, foram até o local da estrada exato em que eles argumentaram que ele teria morto num atropelamento e não havia nenhuma notificação de atropelamento ou de incidente ou de acidente qualquer, né? Qual que é a importância que novas gerações conheçam essa história? Histórias como essas, histórias de pessoas que foram torturadas durante a ditadura militar. Por que é importante que eles conheçam isso? É importante que eles conheçam a história do Brasil. Sim. Eu não vi a declaração do Bolsonaro, mas vi a do filho dele, em que ele reivindica uma fileira histórica
que não começa na repressão aos canudos, mas começa na Revolução de 32 e depois reivindica os militares do golpe de 64. Então parece, inclusive quando nós defendemos em campanhas agora que ia ter golpe, muitas pessoas de esquerda, inclusive jovens, diziam que não ia ter golpe, porque não era golpe militar. Sim. Então, o aspecto militar do golpe é um aspecto que prevaleceu, um triste aspecto, durante a década de 60 e 70. Mas o que nós estamos começando a experimentar, esse golpe sórdido, promovido pela Firjan e pela Fiesp, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pela Veja, pela Globo, que não é só a Globo, né? Então, é uma verdadeira conspiração. Acho que a Dilma tem toda a razão quando ela disse é uma conspiração contra aquelas coisas que foram obtidas pelo governo do PT e que ainda são muito poucas. Teríamos que ter avançado muito mais. É uma conspiração contra esses direitos que foram obtidos e em previsão de que esses direitos sejam retirados e que as pessoas vivam cada vez pior. Você realmente acha, então, que a democracia corre risco nesse momento? Corre risco. A história do fascismo mostra como se desenvolve o ovo da serpente. O ovo da serpente já estava naquelas manifestações, acho que a primeira foi em março ou abril do ano passado, Sim. que, entre outras baboseiras, reivindicavam a ditadura militar como se fosse, e os militares como se fosse um carnaval. Essa ignorância, esse apoliticismo é o começo do ovo da serpente do fascismo. Ângela, muito obrigada pela sua presença aqui no seu jornal. Obrigada por ter participado com a gente. Obrigada a vocês.